Seja bem-vindo, Ícaro. Seja bem-vindo, Ícaro. Muito obrigado pela presença. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir chegando, esquentando as turbinas, como nós dissemos aí falamos aí com relação quando você vai pegar um voo, né? Embora eu esteja aqui muito preocupado como nós vamos fazer essa live vai depender de todos vocês. Estamos fazendo esta live com toda a situação meio que improvisado. Renata, tudo bem, Renata? Seja bem-vinda, viu, Renata? Muito obrigado pela presença. E vocês é que vão fazer a live comigo hoje, não eu vou fazer a live com vocês. Eu quero aprender com vocês. O que vou aprender com vocês? Toninha, tudo bem, Toninha? Dr. Gonzalez, sejam bem-vindos. Eu estava dizendo, eu que vou aprender com vocês, porque vocês vão fazer as perguntas, vocês vão direcionando. Vamos aguardando o pessoal entrar. Uma grande honra para nós termos vocês junto conosco. O pessoal da área técnica me impõe condições. Diz que é para ir devagar aqui com a fala. Caio, tudo bem, Caio? Seja bem-vindo, Caio Augusto. O Caio Augusto aqui é xará nosso aqui, do Caio, nosso técnico que nos dá suporte, viu, Caio? Seja bem-vindo. Vocês estão nos ouvindo, o áudio, a imagem está chegando bem até vocês? Muito obrigado pelos corações. É só você abrir o Instagram e vai lá na... Alessandro, obrigado pelo som aí, está chegando até vocês, o retorno está dizendo que sim. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Renata, boa noite. Doutor Macir, seja bem-vindo, doutor Macir. Muito obrigado pela presença, vai nos ajudar muito em fazer essa live hoje, hein, doutor Macir? Só peço que vocês não me façam perguntas difíceis. Muito boa noite. Mestres são vocês que são os nossos mestres, que fazem as perguntas, nos colocam em xeque se sabemos, temos ou não a experiência para estar aqui com vocês. Um grande abraço. Grande abraço, meu amigo. Maiara. Muito obrigado, Maiara, pela presença. Seja bem-vinda. Boa noite. Hora que der às 19 horas. Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, pela presença. Elis Chapo, é isso? Eu não sei, me desculpa se eu falar errado, Elis. Vocês, quando der aí às 19 horas, dá um alôzinho para mim, porque eu estou sem relógio aqui.
Até não dá o nosso horário aí de iniciar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até agora há pouco, há uns 20 minutos atrás, eu acabei de fazer um vídeo para... fiz um vídeo para a OAB, seria... Aí, a Zélia entrou ali também. Seja bem-vinda, Zélia. Eu fiz um vídeo para o Departamento de Cultura e Eventos, que nos foi também solicitado o Vinícius, que trabalha no Departamento de Cultura e Eventos. Kaique, seja bem-vindo. Fizemos mais um vídeo para o Departamento de Cultura. Isso terminou agora há pouco, há uns 20 minutos atrás. Eu não sei se eu vou ter condições de fazer a live com vocês hoje, porque eu esgotei todo, naquele vídeo, toda a capacidade de fala, de inteligência, de entendimento. Eu acho que vocês vão ficar... hoje vou ficar devendo. Aí, ó, já tenho que começar. Tem que ser você, né, Alessandro? Meu Deus do céu, agora já estava com dor de barriga, agora que não para mais, viu? Muito obrigado, Alessandro, muito obrigado. Letícia, muito obrigado, Letícia, pela presença também. Vamos lá, pessoal. Vamos hoje de novo falar com vocês, dar uma sequência na advocacia criminal na prática. E a advocacia criminal na prática, ela serve para mim, que já estou com cabelo branco, como para os colegas, os novos colegas, os advogados novos. E nós, na verdade, estaremos tentando levar este Dr. Wesley, seja bem-vindo, Dr. Wesley, Alessandro. Eu dei uma travadinha aqui agora, viu, pessoal? Me desculpa. Eu estava falando com relação à advocacia, ela tanto criminal, ela serve tanto para a advocacia criminal na prática, ela serve tanto para nós veteranos quanto para os jovens. E uma pessoa pediu para você falar sobre o senhor ser antiprovas. Sobre? Caio Augusto. O doutor fala para a gente sobre o senhor ser antiprovas. Caio Augusto, eu vou te atender. Às vezes eu vou fazer uma live diferente hoje aqui, porque eu estou com a minha assistente técnica que está me passando as perguntas, viu, no computador, então está nos passando para atendê-los. O Alessandro, é isso? Caio Augusto. Caio Augusto, você está nos pedindo com relação à circunstância de antiprovas. Agora percebi que já estou vendo agora. Antiprovas. Quando eu comecei a advogar, isto já faz 2 dias atrás, naquela ocasião, tinha acabado de sair da faculdade e comecei sozinho. Infelizmente não tive a oportunidade de estar com colegas, mas eu entendi que estava praticamente preparado para fazer alguma coisa na minha profissão. Por quê? Porque eu dediquei muito ao estágio, fiz muitas audiências, começando lá pelas audiências trabalhistas, porque eu achei que eu fosse um advogado trabalhista, mas não deu certo. Achei que fosse ser advogado civilista, também não deu certo. E daí comecei a observar que quando estava na faculdade, eu tirava melhores notas na área criminal. E aí comecei a aproveitar aquela tendência de adaptação. Como eu me adaptei um pouco melhor nas matérias de direito penal, eu busquei na prática a inclinar-me para as audiências, para a área criminal, e foi o que aconteceu.
em um dos primeiros processos da minha carreira, vou contar isso para você por ser antiprovas, pelo seguinte: bem no início da carreira, os meus primeiros processos, eu tive contato com 3 pessoas: um cabo da Polícia Militar, o delegado, cabo da Polícia Militar, ele se chamava, me esqueci o nome agora, o delegado chamava Dr. João, e o juiz era o Dr. Rui. É Galdino o nome do cabo Galdino. E conversando com o cabo disse assim para mim: não se sabe nunca o que se passa na cabeça. Olha, nos primeiros momentos, nos primeiros contatos que eu tive com a profissão, ninguém sabe o que passa na cabeça de um advogado. Quando o advogado, você pensa, segundo ele, quando você pensa que o advogado está pensando na direita, ele já está pensando para a esquerda. Se está pensando para cima, ele está pensando para baixo. Então você nunca sabe o que o advogado pensa. E o que está pensando, quando pensa e por que pensa. E aí eu comecei a pensar: será que ele está com razão? Ele era uma pessoa já experiente. E eu estava aí extremamente cru, não tinha tirado a minha virgindade ainda na profissão. E comecei a observar o que ele me disse. E na realidade, não é que o advogado é exatamente isto mesmo. Porque advogado pensa, na hora que o aperta, ele escapa. E escapando, ele dá uma solução para aquela circunstância, aquela situação em que está trazendo a dificuldade para ele. Então, o advogado tem que ter este jogo de cintura de reflexão, de inteligência. Então, o cabo, naquela ocasião, não nos colocou situações que não fosse verdadeira e inata de um advogado. Então, o que aconteceu? A prova disto foi que no primeiro processo, no primeiro caso de delegacia que ele, como policial militar, levou para a delegacia, foi uma senhorinha que havia furtado um guarda-roupa. E quando ela foi junto com os filhos, como uma plena de formiguinhas, levando o guarda-roupa e atravessar uma cerca de arame, ela não tinha visto, o guarda-roupa tinha sido comido pelos cupins por baixo. E ao passar na cerca de arame, ele desmontou. Mas mesmo assim, ficou sem o guarda-roupa, teve que pagar o advogado, e o cabo, no caso, falou para mim: olha, o doutor, o senhor tem que fazer assim, assim, assim. Ou seja, o cabo explicou para nós como tínhamos que começar a nossa advocacia. Mas como ele, naquela ocasião, ele era o cabo da Polícia Militar e fazia as funções de delegado, ele nos orientou como tínhamos que fazer. E o que tínhamos que fazer era exatamente colaborar com a verdade processual. Até então eu não tinha esta noção. A verdade processual, para que se conseguisse a condená-la. Olha que situação. Ele nos orientou, muito bem orientado, para que o nosso procedimento fosse direcionado para que nós colaborássemos com o Estado, para que o Estado conseguisse condenar a nossa cliente, e mesmo nós recebemos honorários. Bom, até então eu não sabia absolutamente nada do que iria falar, do que ia fazer, e apenas e somente conversei com a cliente, no caso, né, ali na delegacia, naquela fase de flagrante e tal, e disse para ela o seguinte: olha, faça isto, fala isto, porque você já estaria nos dando uma condição de uma tese de defesa. Isto ao levar um guarda-roupa, um furto, uma ação de furto, não é nem ação de homicídio. E aí, quando o cabo foi ouvi-la, ela disse nas suas declarações, no seu interrogatório, ela disse algumas frases, colocando umas teses de defesa. Foi aonde que o cabo se estrelou, o cabo ficou bravo comigo
e disse o que eu acabei de dizer aos senhores agora há pouco, que na cabeça do advogado ninguém sabe o que passa, não sabe o que o advogado pensa. E ali estava uma prova exatamente de um advogado que estava iniciando, e ele tinha nos orientado como fazer, e a cliente fez exatamente tudo o contrário. Ou seja, fez tudo com base na defesa que futuramente o lhe beneficiaria. E, deixando o cabo, aconteceu um outro fato que aí já o delegado. E o delegado nos orientou também, eu disse, eu fui humilde, sou e continuo sendo humilde, e pedindo como devo fazer. E o delegado disse: olha, doutor, o senhor faz assim, 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 tal, tal. E na verdade, ele prendeu um rapaz que roubou um boi. Ele consumiu com boi. Lá, bem no futuro, eu casei com a moça que era o dono do boi. Olha que encrenca que deu. Isso há mais de 25 anos depois. Não esqueceram o boi. Ou seja, não esqueceram o advogado, o meu sogro. Mas tudo bem, superada esta fase, ainda bem que a moça que casou comigo deu um contorno na situação, disse que eu era gente boa, tal, sem problemas. Mas o que aconteceu no flagrante deste rapaz? O delegado também havia nos orientado como fazer e de que forma fazer. E eu não fiz o que ele pediu. Porque a circunstância em que ele estava autuando não era o que eu tinha de visões na experiência dos estágios que eu teria feito, e também com relação, eu estava fresquinho, não é fresquinho, desculpa, estava recém saído da faculdade, e aquelas ideias de direito estavam fresquinhas na minha mente. E eu disse para ele: doutor, mas o senhor está equivocado, o senhor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tal, não. E ele nos atendeu. Ele soltou o rapaz que estava em flagrante. E eu cobrei os honorários, o rapaz não pagou. Passou uma semana, o delegado chegou para mim e falou: doutor, o senhor está com uma cara não estranha, posso adivinhar o que é? Eu disse para ele: pode, se o senhor acertar eu vou confirmar. Ele acertou. O rapaz não pagou e eu fiquei a ver navios. Aí ele me orientou: doutor, deixa eu fazer, não briga com a fonte. Nunca você briga com a fonte. Qual é a sua fonte? É a polícia? De onde for a fonte, você não briga com a fonte. Mantém, alimenta a fonte. E você alimentando a fonte, você vai ter serviço sempre. E outra coisa, passarinho canta na gaiola, doutor. O bom é que o senhor teve visão, percepção de observar onde estava errado. Se o senhor não tivesse essa percepção, o senhor ia ter problemas, ou seja, esse passarinho ia para a gaiola, o senhor ia receber seus honorários e tal. E lá em juízo, o senhor observou os erros, é aí que o senhor vai soltar. O senhor tem percepção, e desta percepção do advogado criminalista, o senhor percebeu onde está o erro. E o senhor vai apontar para o juízo o erro da autoridade policial e fez errado, e daí o senhor vai conseguir fazer com que o seu cliente seja solto. Bom, são duas coisas, ainda não cheguei naquilo que você me pediu, da antiprovas. Com relação a antiprovas, por que eu sou antiprovas? Porque o primeiro processo judicial que eu atuei foi um estupro, uma coisa horrorosa. A vítima estuprada era uma anciã, cega, surda e muda, 66 anos de idade. E o rapaz já tinha 22 anos, corpo atlético, repugnante. O que aconteceu?
No primeiro processo, eram 2 processos do estupro. Eram 2 estupros. O estupro ocorreu em duas circunstâncias. O primeiro estupro, o processo demorou um pouco mais. O segundo estupro, o processo caminhou mais rápido. E o rapaz estava preso. O juiz condenou o estuprador no segundo processo, ou seja, no segundo estupro. Eu era nomeado nos 2 processos. Era nomeado para fazer a defesa, porque a cidade ninguém quis advogar para esse rapaz, eu queria aprender, e o juiz me ensinou. O que o juiz fez? Ele condenou e disse na condenação dele que o crime era horrendo, e que era tão horrendo que a defesa não tinha elementos técnicos para fazer a sua defesa. E escreveu o nosso nome na sentença em minúsculo. Aquilo me revoltou, porque eu tinha, como disse aos senhores, eu tinha experiência na minha vivência de estágio, observado inúmeras sentenças, e nunca tinha percebido ou visto algum juiz escrever o nome do defensor que é pior, em minúsculo. E aí eu fui falar com ele. O que ele disse para nós? Doutor, se o senhor veio falar sobre a minha sentença, fique sabendo, doutor, que o juiz julga o que está nos autos. Se é isso que o senhor veio falar comigo, eu não quero e não vou falar com o senhor. Eu fiquei muito sem graça. Aliás, nós ficamos sem graça até hoje, com uma série de circunstâncias que nos acontecem, e o advogado criminalista fica sem graça e tem que estar preparado para isso. O que aconteceu? Doutor, ele disse para mim, fique sabendo, o senhor não aprendeu na sua faculdade, aonde o que não está no processo não está no mundo? Pois o juízo julga o que está no processo, doutor. Ah, é verdade. O juiz julga o que está no processo. Só que ele tinha nos nomeado também para o segundo, ou seja, para o primeiro processo, que na semana seguinte, após a condenação, ia ter o outro interrogatório do acusado. E como o juiz, aprendi que o juiz julga, porque aí você leva aquela raiva de estar com o seu nome escrito em minúsculo, o crime realmente não deixava de ser horrendo, mas você tinha que demonstrar alguma coisa para você defensor. Ou seja, ali eu acreditei que a defesa, ou seja, que a justiça julga o que está no processo. Então eu fiz um teste. Qual foi o teste? Cheguei para o acusado e disse, olha, pinta o rosto e diz que o negócio seu não é mulher. Então você não faz estupro, não fez o estupro, o negócio seu era homem. E ele pintou as unhas e tal, e foi daquele jeito. Chegou lá, o juiz se espantou, falou, pô, mas aqui, chegou para o policial e falou, olha, este é o mesmo rapaz? Sim, é o que está preso, doutor. Trouxe aqui e tal. Final, ele absolveu. E aí ele mandou me chamar. Mandou me chamar porque ele absolveu. E disse para mim, fique sabendo, senhor doutor, notório, que tudo que está neste processo é mentira. Ou seja, ele disse, eu absolvi seu cliente, mas tudo que está no processo é mentira. Aí, na minha testa, não estava escrito assim, lógico, eu não falei para ele. Doutor, o senhor não aprendeu na sua faculdade que o que não está no processo não está no mundo para ser julgado? Então, eu aprendi ser antiprova nessas pequenas circunstâncias que nos ocorreram bem lá na base da nossa advocacia, início da nossa advocacia. E daí para frente, eu não deixei mais de acreditar que o que se julga é o que está no processo. Não é justiça, não é verdade, não é mentira, é o que está no processo. E se está no processo é uma verdade.
Aí eu chamo esta verdade que está no processo de verdade processual. Ela não é uma verdade real. Ela passa longe da verdade real. Então no processo tem uma verdade real, uma verdade processual, uma verdade semi-real, e poderiam chamar de verdade real, parte dela é verdade real, e a outra verdade da defesa, que é a que absolve. A verdade processual condena, a verdade real se busca, como às vezes as pessoas, os operadores, chegam até ao tribunal do júri depois de 10, 15 anos, o processo tramitando na justiça, e vai para um julgamento, o promotor diz assim: olha, viemos aqui, estamos na busca da verdade real. Não se chegou nunca nesta verdade real. O que é pior, lá na pronúncia, e hoje passou a ter um hábito maior de pronunciar por indúbio pro societatis. Se é indúbio pro societate, a verdade real está longe. A verdade real, ela ainda não foi detectada pelo juízo e pelo acusador. E se é verdade de indúbio pro sociedade, ele não tem certeza se o acusado é o autor ou não é o autor. Então vai para o tribunal do júri, para o tribunal do júri analisar se o acusado é culpado ou é inocente. Então tem um gancho, um grande gancho aí. Às vezes o Poder Judiciário acha que isto seria uma válvula de escape para denunciar alguém, mas a defesa que tem que tirar proveito disto. A defesa que tem que tirar proveito dessas falhas, desses equívocos do judiciário. Não produzir provas de legítima defesa ou provas de defesa. Inclusive, acostumo dizer, e é o nosso hábito, e também neste vídeo que eu disse que fiz agora há pouco para o Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, eu também cito sobre este fato, que a defesa, nós, defensores, podemos utilizar. Inclusive eu também manifestei na nossa rede social, na nossa página, sobre este assunto, em razão daquele fato de ter o Supremo Tribunal Federal manifestado e decidido que a legítima defesa da honra não pode ser utilizada. Ou seja, eu não estou aqui dizendo que o homem deva matar a mulher em razão da sua honra, para lavar a sua honra com sangue. Não é isso. Pelo contrário, entendo até que, se há indúbio pro sociedade, o homem que, nestas condições, vai para o tribunal do júri pelo feminicídio, burrice da defesa, utilizar esta tese. Esta tese, por mais que a mulher tenha aí contribuído para que a circunstância desencadeasse num fato em que chegasse ao ponto de um homicídio, não justifica. Porque a honra, neste caso, a honra ferida foi a dela. Porque a vida dela que foi ceifada, não foi a vida dele. Então que moral que tem que ser limpada? É dela e não a dele. Porque as circunstâncias, se ela não me serve mais como esposa, larga, abandona, ou seja, vai procurar outro seu caminho e etc. E isso, inclusive, aconteceu com parentes meus, até comigo em certa circunstância. Posso confessar isto, porque não foi feliz. E daí iria chegar a estas vias de fato? Não, pelo contrário, Deus lá em cima toma conta. Então, estava dizendo a você, e fui para outro caminho, indúbio pro sociedade é o quê? É dúvidas. E vou produzir prova de defesa para que, se o Ministério Público pede a absolvição, quando não se tem prova, existe a insuficiência de provas, para que eu tenho que provar? E aí ele pede a absolvição. Se não tem prova, eu não preciso provar. Prova de legítima defesa.
prova que você vai fazer prova de defesa, de legítimas defesas. Não tem necessidade, porque se o Estado não provou, o Estado não fez prova de que seu cliente seja culpado, então por que você tem que fazer prova de que seu cliente seria inocente? Ele já é inocente até que prove o contrário. Isso nos diz a Constituição, correto? Então não tenho. Eu vejo, observo que se nós gastarmos nosso tempo, disponibilizarmos o nosso tempo para observar o que a acusação faz e da acusação, da prova incriminadora, você as subtrai em benefício da defesa, fazendo com que aquela adversidade seja transformada em benefício da defesa, é o suficiente. Essa história da gente largar, abandonar a plenária do júri, eu não sou muito adepto a isso. Por que eu tenho e vou brigar por uma prova que pouco vai me beneficiar? Inclusive, eu já disse isso aqui, numa ocasião eu disse, olha, o colega, você, nas lives, eu disse, olha, o colega, você vai provar para quê? Para depois você desprovar? Nossa, o rapaz quase me bateu. Ou seja, o que eu chamo a atenção? É que nós, advogados criminalistas, e como aquele Cabo Galdino nos disse, o advogado, quem sabe o que passa na cabeça de um advogado? E se ninguém sabe o que passa na cabeça do advogado, eu observei, nem eu mesmo sei o que passa na minha cabeça. Porque se eu não estou indo muito bem na minha tese de defesa, eu não insisto nela. Eu as modifico. Eu busco fazer com que a tese de defesa seja coerente, seja sólida, seja uma tese viva, seja uma tese convincente, seja uma tese de forma que o jurado a recepciona e julga a favor da defesa. Então, se posso dizer, o advogado, quem é ele? É um coitadinho? É um sofredor? Sim, é um sofredor. Nós só levamos paulada. Só levamos circunstâncias em que nos chateiam, não nos respeitam, às vezes nos iguala a atitude ou ao acusado e rebaixando aquele nível abaixo. Tanto falar em nível abaixo, eu não acostumo botar o acusado sentado ao nosso lado, porque eu sempre digo o seguinte, a defesa não leva o acusado a seu nível, mas o acusado traz a defesa a seu nível aos olhos dos jurados. Então engana-se aquele colega que, ao meu ver, se satisfaz em colocar o acusado sentado ao seu lado na tribuna da defesa. Não, o acusado, ao meu ver, senta no seu lugarzinho e a defesa no seu lugar. É o suficiente. Eu gostaria também de dizer a vocês, colegas, da reflexão para o advogado, para o defensor criminalista. Eu gostaria de também dizer aqui mais uma das nossas experiências, se me permitirem. Na justiça comum, na audiência singular, e coincidiu com um tribunal de um júri. O magistrado daquela audiência singular, ele disse para mim, eu fui pedir para ele, porque o júri tem preferência. Tem o sistema do júri é predominante, então tem preferência às outras audiências, os outros fatos. Eu fui pedir para ele, para aquele magistrado, adiar aquela audiência, porque eu tinha um júri em uma outra cidade e que ele precisaria adiar para mim aquela audiência. E dentro da sala, olha só, eu aguardei, que é o conveniente, o colega, o advogado criminalista, aguardar um momento. Eu aguardei o momento em que terminou a audiência e que naquela audiência iria instalar uma outra audiência, e aí sim eu entrei com a petição, estava com a petição na mão para que ele despachasse. Pasmem,
eu levei um esculacho tão grande. O duro é que naquela audiência, ela era maior do que a anterior. Tinha muito mais pessoas dentro da sala de audiência, que não era minha. Eu só fui ali para despachar que ele adiasse a nossa audiência, que era na semana seguinte, e ele disse para mim: eu não vou fazer isso, doutor. E me deu um esculacho. Eu não vou adiar a sua audiência, doutor. Eu fiquei ali segurando, aí ele criou um impasse. Eu falei: não vou sair daqui, ele tem que despachar. Mas se ele não despachar, eu vou pegar 2, 3 testemunhas aqui, peço para assinar a minha petição e protocolo. Está nulo, ou seja, a audiência não pode ser realizada. Eu tomei a providência antecipadamente, sem problemas. Então, o que aconteceu? Criou-se um impasse e o juiz acabou. O juiz simplesmente humilhou o defensor. E todas aquelas pessoas que estavam na audiência, promotor e todo mundo, ficou de boca aberta. Falou: pô, esse advogado é um banana, é um... Aí a coisa ficou tão ruim que o juiz, passado não sei quantos minutos ali, disse assim: doutor, adiar, eu não vou. O senhor faz o que o senhor quiser. Falei: bom, excelência, eu não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que a lei manda. O que a lei faculta que nós façamos. O senhor cumpre a lei, eu também cumpro a lei. Quem descumpre, o senhor sabe o que pode acontecer. Então, doutor, ele ficou calado. Ele ficou calado, mas bravo. E eu, humilhado. Ah, humilhado? Humilhado? Será que o advogado tem espaço para ficar e se sentir humilhado? Eu acho que não. Eu entendo que não. O advogado tem que ser advogado, advogada. Não descer, não deixar que o desça. Não deixar que faça com que você seja desmerecido. No silêncio, naquele momento, eu nada disse a ele. Não preciso dizer. Já ganhei tudo que eu tinha que ganhar aqui, apenas é cumprir a lei. Fazer o que entendo que tem que ser feito, que a lei me faculta que se faça. Correto? Mas aconteceu um outro fato. Ele disse assim para mim: doutor, vai fazer o seu júri lá? Aliás, eu não gosto de júri. Mas vai fazer seu júri? E a sua audiência, doutor? Eu faço ela para o senhor. E aí? Ele disse assim: eu conheço o senhor e o senhor também conhece esse juízo. Eu faço a sua audiência. Vai lá no cartório e faz as perguntas que o senhor acha pertinentes que eu faça. Eu faço audiência para o senhor vai lá fazer seu júri. Mas fique sabendo que eu não gosto de júri. Tá bom, doutor. Eu saí bravo. Saí... O babaca do advogado foi lá. Perdeu 1 hora e pouca manuseando o processo lá no cartório. E voltou com 11 perguntas. Mas no espaço entre o cartório e a volta para entregar as perguntas a ele, olha o que aconteceu na consciência do defensor. Mas você é bem burro mesmo, hein? Se é ele que vai fazer a audiência para você, por que você vai fazer as perguntas para ele fazer para você? Deixa que eles façam as perguntas. Se tiver que perguntas ou sem as suas perguntas. Ou com as suas perguntas, aí sim é que ele vai condenar, possivelmente. Entendo. Foi isso que me passou pela cabeça. Se é ele que vai fazer as perguntas, vai fazer a sua audiência, para que você vai fazer as perguntas e entregá-la para eles? Para ele. Aí eu cheguei para ele e disse: doutor, eu manuseei o processo até agora. Eu não consegui fazer nenhuma pergunta, relacionar nenhuma pergunta para trazer ao senhor.
e que o senhor fizesse por nós. Todas as perguntas que eu levantei lá, doutor, que eu consegui visualizá-las, são as perguntas pertinentes de praxe que Vossa Excelência faz. Aí bateu no meu ombro e disse: vai com Deus, meu filho, vai fazer seu júri, deixa que eu faça a sua audiência aqui. Coincidentemente, eu fui fazer um júri. Coincidentemente, o júri era numa praia, numa cidade de praia. E como tinha um feriado prolongado, eu aproveitei esse feriado prolongado. Fiz o júri e fiquei na praia, voltei depois do feriado. Acredite o que aconteceu. Eu cheguei um pouco mais cedo no escritório. Quando eu acendo a luz do corredor, tinha uma pessoa de coque, agachada, bem de frente à minha porta. Quem era? O acusado, que havia pago. O processo dele era de um homicídio. Ele tinha matado 3 pessoas, porque era de carro, acidente de carro, e ele matou essas 3 pessoas no acidente de carro. Estava ali, pagou os honorários. Pagou os honorários. Estava ali antes das 7 da manhã. Mas eu também não era comum chegar no meu escritório neste horário. Normalmente era um pouquinho mais tarde. Mas como eu dias sem vir ao escritório, resolvi ir mais cedo. Eu pedi que ele sentasse na recepção, e eu fiquei lá na minha sala, trancada, obviamente, porque preocupado. E depois de 1 hora, 1h30, ninguém chegava. Eu tive que atendê-lo. E quando eu fui conversar com ele, chamei para entrar, sentar na minha sala, ele disse assim: doutor, eu vim agradecer ao senhor, eu fui absolvido. E agora? Eu dei um castigo nele, não fiz a audiência dele. Eu dei um castigo de 1h30 ainda, para ele dizer que teria sido absolvido. Mas e se eu tivesse brigado com o juiz? E se eu tivesse entregue ao juiz a lista de perguntas? Ele não teria condenado o meu cliente? Teria. Então nós advogados, temos que ter uma percepção, temos que observar qual é o discernimento do juízo, da prova, da acusação, do Ministério Público, da própria defesa, dos encaminhamentos da defesa, do que a defesa deva fazer e não fazer. Então, levando aí para o colega que perguntou com relação a ser antiprovas não significa que você não vai tomar providência e fazer alguma prova que seja necessária. Isto você tem que fazer, vai fazer. O que eu entendo ser antiprovas, não preciso fazer prova para depois desprovar. Por exemplo, é muito comum você, defensor, dizer assim: o meu cliente matador que matou a vítima, não matou a vítima da forma que o promotor está falando, mas matou a vítima de tal forma. Como é que os jurados vão observar esta informação? Como é que eles vão assimilar esta informação que você está passando? Falar em passando, o meu pessoal de suporte técnico está dizendo que a nossa live está acabando. Que tristeza. Eu tenho uma série de coisas para falar ainda com os senhores que não deu tempo. Mas vai ficar para uma próxima live, se Deus quiser. Quero estar junto com vocês. Na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 19 horas, conto com todos vocês
e tenho a agradecê-los de coração. Espero ter atendido à expectativa dos colegas, de nós termos trocado estas informações. Muito obrigado, amigos. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira. Até a próxima live. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês.